Se tem uma coisa que não falta para o torcedor do Corinthians é emoção, seja dentro ou fora de campo. E nos últimos dias o cenário segue bastante movimentado nos bastidores do clube, principalmente quando o assunto é presidência. Augusto Melo, afastado do cargo, buscava na justiça uma liminar para reassumir o comando do Corinthians, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou negando o pedido. A ação foi movida por pessoas ligadas à Comissão de Ética e outros conselheiros, todos numa tentativa de reverter decisões e questionar o afastamento do presidente do conselho, mas por enquanto a situação permanece. Augusto segue fora pelo menos até a próxima Assembleia Geral marcada para o início de agosto, quando aí sim os sócios vão decidir o futuro definitivo da presidência. Enquanto isso, o presidente interino Osmar Stab segue no comando tentando colocar ordem em meio ao turbilhão político que virou o Parque São Jorge. Mas não é só nos corredores do clube que a situação anda agitada, o Corinthians também mexeu no elenco nos últimos dias e confirmou a saída de Alex Santana, que vai por empréstimo ao Grêmio. O tricolor gaúcho foi rápido e fechou o negócio nos últimos instantes da janela, que desta vez foi mais curta, acontecendo apenas entre os dias 1º e 10 de junho. Agora, só a partir do começo de julho, os clubes brasileiros vão poder voltar a contratar. Mas já dá para notar um certo alívio na folha salarial do Timão, já que o Grêmio se comprometeu a arcar integralmente com os salários de Alex Santana e ainda garantiu opção de compra ao fim do contrato, avaliada em 2 milhões de dólares. Para o Grêmio é um reforço importante, mas do ponto de vista do Corinthians pesa perder um jogador que, mesmo sem o mesmo destaque inicial, ainda parecia ter mais futebol a entregar do que alguns nomes que seguem no elenco. O torcedor, claro, tem opiniões divididas, há quem entenda como necessária a saída e há quem lamente pela pouca paciência da diretoria com certos atletas. Entre saídas e movimentações, o Corinthians vê sua situação esportiva se complicar, principalmente com a maratona de jogos e o calendário cada vez mais bagunçado. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro será marcada por ausências e improvisos. São muitos desfalques, seja por conta da data FIFA, seja por lesões, como é o caso de Yuri Alberto e Ranielli, que seguem se recuperando. O técnico Dorival Júnior vai precisar escalar um time alternativo, provavelmente mesclando titulares e garotos da base que vêm sendo observados nos treinamentos recentes. O cenário é de incerteza, principalmente porque o Corinthians vai encarar justamente o Grêmio fora de casa local, onde na última temporada conquistou uma vitória inesquecível, com direito a gol de bicicleta de Memphis Depay, além de gols de pênalti de Yuri Alberto e de cabeça de Charles. Mas desta vez a missão promete ser bem mais difícil. Por falar em Memphis Depay, o atacante segue batendo recordes. Com 2 gols e uma assistência na goleada da seleção holandesa sobre Malta, ele alcançou a marca dos 50 gols com a camisa da Holanda, igualando o lendário Van Persie no topo dos artilheiros históricos do país. Um feito impressionante que mostra o bom momento individual do jogador desde sua chegada ao Corinthians. O desempenho na seleção, aliás, pode até influenciar sua continuidade no clube paulista, já que para seguir sendo convocado, Memphis vai precisar manter o alto nível por aqui. No entanto, a logística da volta da Europa pode impedir sua presença já na próxima rodada contra o Grêmio, mas a expectativa é que ele retorne ainda mais motivado, podendo inclusive superar o próprio Van Persie nos próximos compromissos. Com tantos desfalques, o time provável do Corinthians deve trazer novidades, principalmente na defesa, onde Hugo Souza, que não atuou na última partida pela seleção, pode voltar ao time titular ao lado de André Ramalho e Kaká. Nas laterais, Mateuzinho pela direita e Fabrício Angileri pela esquerda são as apostas mais prováveis. O meio de campo deve ter José Martínez e Maicon Queridinho, do técnico Dorival, além de dúvidas sobre quem assume as demais vagas. Rian, Charles ou até Coronado podem aparecer entre os titulares. O ataque também gera expectativa com Thales Magno e Héctor Hernandes como principais opções, mas com possibilidade de minutos para Romero, que jogou recentemente pelo Paraguai. Esse cenário de incertezas acontece também fora das 4 linhas. Rodrigo Garro, um dos principais jogadores do elenco, tem recebido sondagens de clubes da Arábia e da Europa, incluindo o Zenit. Ainda não chegou proposta oficial,
Mas se isso acontecer, o Corinthians deve avaliar com atenção, já que o próprio Garro demonstra insatisfação com o salário atual, ainda distante do que recebem nomes como Memphis Yuri ou Coronado. Ele chegou ao clube recebendo menos da metade do que ganha hoje, após uma renovação. Mesmo assim, a diferença salarial para outros atletas do elenco incomoda o jogador que espera valorização. O clube, por sua vez, parece não disposto a fazer grandes loucuras para segurar o meia, entende que caso uma oferta alta chegue, o melhor é aceitar e evitar aumentar ainda mais a folha salarial. O Corinthians ainda tenta se mexer no mercado em busca de reforços. Um dos nomes que ganhou força nos bastidores é o de Elinho, atacante revelado pelo São Paulo e que brilhou no Red Bull Bragantino antes de ser negociado ao Toluca do México por cerca de 84 milhões de reais. A diretoria do Corinthians busca o empréstimo do jogador, já que não tem condições de bancar a compra, visto o alto investimento feito pelos mexicanos. O clube procurou os representantes do atleta e aguarda agora a resposta do Toluca sobre a possibilidade de empréstimo. Elinho tem 24 anos, é visto como um jogador veloz e pode agregar justamente a intensidade que falta ao elenco atualmente. Não chega para ser solução definitiva, mas pode ser peça importante, principalmente porque o Corinthians precisa de atletas com esse perfil, já que a falta de velocidade no setor ofensivo é uma das maiores carências do grupo. Se o Corinthians acerta no tipo de investida pelo Elinho, também precisa ter mais cautela para não repetir erros de planejamento de outros momentos. O clube sofre com o fato de ter negociado mal alguns de seus talentos, enquanto observa outros times conseguirem ótimas vendas no mercado internacional. O exemplo do próprio Elinho, negociado por 15 milhões de dólares, mostra como o Corinthians precisa valorizar melhor seus ativos. No momento, a prioridade é dar fôlego ao elenco e buscar alternativas que possam evitar um segundo semestre ainda mais turbulento. Por trás de todas essas movimentações está um ambiente de pressão crescente. As recentes derrotas em campo, combinadas com as incertezas políticas, deixam o torcedor com a sensação de que o clube precisa reencontrar rapidamente o caminho das vitórias e da estabilidade. O técnico Dorival Júnior se vê obrigado a buscar soluções mesmo em meio a um elenco reduzido, apostando em jovens da base e esperando que as lideranças técnicas consigam elevar o nível do grupo nas próximas rodadas. E mesmo com todo esse cenário conturbado, alguns jogadores seguem valorizados no mercado internacional, como Memphis, Yuri, Alberto, Brendo Bidon e o próprio Garro, todos monitorados de perto por clubes de fora. Por hora, não há propostas oficiais por esses jogadores, mas qualquer movimentação pode significar mudanças profundas na estrutura do elenco, já que negociações desse porte podem ajudar o clube a equilibrar as contas e buscar reforços mais ajustados à realidade financeira. Enquanto a diretoria trabalha para encontrar o melhor caminho, a torcida faz sua parte, esperando que o Corinthians consiga superar esse momento difícil, tanto dentro quanto fora de campo, e volte a ser protagonista na temporada. A atual conjuntura exige respostas rápidas, mas também inteligência nas escolhas. Mesmo que os problemas internos pareçam não ter fim, cada jogo é um novo capítulo em aberto para o Corinthians. O elenco sente a pressão de um ambiente instável e a incerteza sobre permanências ou saídas aumenta a ansiedade dos torcedores que vivem dias de expectativa a cada notícia sobre contratações ou transferências. O clima nos treinos é de competitividade elevada, porque os garotos da base percebem que essa pode ser a oportunidade da vida deles para ganhar espaço, enquanto os mais experientes tentam se afirmar como pilares de confiança num grupo que perdeu várias referências nos últimos meses. O próprio Dorival Júnior tem buscado passar tranquilidade, mesmo sabendo que o calendário é cruel e que o time chega bastante desfalcado para enfrentar o Grêmio. Alguns jogadores retornam apenas após compromissos internacionais e outros sequer têm previsão de volta, como é o caso de Ranieri e Yuri Alberto, que seguem sob cuidados do departamento médico. Restam ao treinador as alternativas caseiras e muitos jovens do sub-20 têm sido testados em jogos treino e nas atividades no CT, especialmente porque o momento pede renovação, energia e novas ideias.
O torcedor sabe que por mais que a camisa pese, não existe mais jogo fácil e qualquer erro de planejamento cobra um preço alto no cenário atual do futebol brasileiro. A diretoria observa de perto os próximos movimentos do mercado, ciente de que o Corinthians não pode errar nas próximas negociações. O caso do Elinho, por exemplo, é emblemático. Enquanto os mexicanos investiram alto, o Corinthians tenta o empréstimo, apostando que uma temporada bem-sucedida pode inclusive valorizar o atleta para futuras negociações. Resta saber se o Toluca vai aceitar a proposta, já que o clube mexicano investiu pesado e espera retorno técnico ou financeiro à altura. Caso a negociação não avance, o Corinthians precisará buscar outras alternativas, porque ficou claro nas últimas partidas que o ataque necessita de velocidade e profundidade. A escassez de opções com essas características fez a diretoria mudar o foco, deixando de lado negociações mais complexas para mirar em jogadores com perfil de intensidade sem comprometer ainda mais o orçamento. Enquanto isso, o noticiário segue recheado de especulações sobre o futuro de alguns titulares. Memphis Depay, com moral em alta na Europa, após mais uma exibição de gala pela seleção holandesa, já é alvo de olhares estrangeiros. Ainda não há nada de concreto, mas se uma proposta vultosa aparecer, é certo que a diretoria irá analisar friamente os prós e contras, levando em conta não só a questão financeira, mas também o impacto esportivo que uma possível saída causaria em um elenco que, neste momento, não pode se dar ao luxo de perder ainda mais qualidade técnica. O mesmo vale para Rodrigo Garro, que continua insatisfeito com o salário, observa a movimentação de mercado, mas ainda não manifestou desejo explícito de sair. O clube, por sua vez, adota uma postura de cautela, preferindo segurar o jogador até que uma oferta realmente vantajosa apareça. Não adianta abrir mão de um dos principais ativos do elenco por valores que não compensem o prejuízo esportivo. Na base, há quem já sonhe alto com a chance de mostrar serviço no profissional, especialmente agora, com tantas vagas abertas por causa das convocações e das lesões. Os mais novos aproveitam cada oportunidade para mostrar que podem sim ser soluções viáveis para a equipe, enquanto os mais experientes tentam liderar esse processo de transição, evitando que o ambiente de pressão afete ainda mais o desempenho do grupo. O time titular que vai a campo contra o Grêmio, pode até não ser o ideal, mas carrega nas costas a responsabilidade de representar milhões de torcedores que esperam mesmo diante de tantas adversidades uma atuação digna. A movimentação nos bastidores é intensa e a expectativa da torcida é de que a diretoria encontre saídas criativas para reforçar o elenco sem repetir os erros do passado e, ao mesmo tempo, valorizando os talentos que já estão em casa. As janelas de transferência se aproximam e o Corinthians precisa ser ágil para não ficar atrás dos rivais, especialmente em um momento em que a instabilidade política e as limitações financeiras exigem soluções práticas. O desafio é equilibrar a necessidade de resultados imediatos com o planejamento de médio e longo prazo, apostando em reforços pontuais e mantendo um ambiente saudável dentro do clube. Fora das quatro linhas, a torcida mantém o otimismo confiante de que, apesar dos pesares, o Corinthians tem condições de dar a volta por cima. O Parque São Jorge pode até viver dias de incerteza, mas a tradição do clube é de superação nos momentos mais difíceis. Em cada notícia de bastidor, em cada negociação fechada ou frustrada, fica o recado de que o futebol não para e o Corinthians segue sua luta diária para reencontrar a estabilidade e voltar a sonhar alto de olho nas próximas rodadas e nas novas oportunidades que o mercado pode oferecer. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um burburinho sem precedentes toma conta dos bastidores do Parque São Jorge e se espalha como pólvora nas redes sociais. Fabinho Soldado, figura conhecida por seu trânsito no mundo do futebol, teria vazado uma super lista de dispensas que promete sacudir o Corinthians. A informação, tratada como rumor ainda, ganhou força rapidamente e já provoca reações acaloradas entre a fiel. No centro da especulação, 3 nomes de peso:
Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. A possível saída do atacante holandês, que ainda não conseguiu se firmar plenamente no cenário brasileiro, seria um dos pontos mais surpreendentes. Trazido com grande expectativa, Depay tem tido momentos de brilho, mas a regularidade ainda é um desafio. Sua inclusão na lista, se confirmada, levantaria questionamentos sobre a estratégia do clube e o encaixe tático do jogador. Rodrigo Garro, por sua vez, chegou com status de maestro e tem entregado boas atuações, mas a intensidade dos jogos e a necessidade de um elenco mais dinâmico para a sequência da temporada podem ter influenciado sua suposta inclusão. O meio-campista argentino, que empolgou a torcida com seu futebol vibrante, seria uma peça valiosa em qualquer time, e sua saída seria sentida pela criação de jogadas. Já Yuri Alberto, o centroavante que viveu altos e baixos no Corinthians, é outro nome que ecoa fortemente nos corredores da especulação. Embora seja um jogador com potencial e faro de gol, sua irregularidade e o alto investimento em seu passe podem estar pesando na balança. A torcida se divide entre aqueles que ainda acreditam em seu potencial e os que já pensam em uma alternativa. Para o comando de ataque, a superlista vazada por Fabinho Soldado, que rapidamente viralizou, não possui confirmação oficial do clube. No entanto, o simples fato de nomes como Depay, Garro e Yuri Alberto serem ventilados em uma possível barca já é suficiente para gerar um debate acalorado sobre o futuro do timão. Seria uma reformulação radical? Uma necessidade financeira? Ou apenas fumaça sem fogo? A janela de transferências promete ser agitada no Corinthians e a Fiel aguarda ansiosamente por desdobramentos que podem mudar a cara do elenco alvinegro. O certo é que a lista de Fabinho, Soldado, mesmo no campo do rumor, já colocou o clube no centro das discussões esportivas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!